A paz do Senhor, amados irmãos, sou a diaconisa Graça Barros e estamos aqui para mais uma pré-aula da revista EBD Betel Dominical Adultos, né? Estaremos estudando hoje a lição de número 10, que traz como título O Novo Homem e a Sua Conduta Diante do Mundo. Texto áureo. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 24. Verdade aplicada. Nosso comportamento pode influenciar a fé dos nossos ouvintes, tanto de modo positivo quanto negativo. Os objetivos da lição. Primeiro, discorrer acerca da nova vida em Cristo. Segundo, ensinar acerca das coisas que não devemos praticar. E terceiro, apresentar os cuidados com a nova vida. Textos de referência se encontram em Efésios 4, 17, 18, 19, 20 e 25. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim em Cristo. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, né? Então, aqui nós vamos estar refletindo, né, sobre a vida desse novo cristão, né, deste novo homem, né. Então, Paulo aqui, ele está se referindo à grandeza de Deus, né, esse Deus que muda, esse Deus que transforma o nosso interior, e assim as nossas ações externas, né, serão transformadas também, né. Esse Deus que nos tirou, né, de gentios, né, para cristão, e agora nós andamos com uma vida de novidade, né, graças a Deus, né, ele nos salvou pela graça, de acordo com Cristo, né, quando ele se refere, né, aos gentios que estão entenebrecidos, ou seja, eles estão cobertos, né, por trevas, eles estão na escuridão, estão tontos, sem saber para onde vão, sem ter uma visão, andando à mercê das suas próprias vontades, né? Ele fala que eles estão entenebrecidos no entendimento, ou seja, essa mente deles, né, ela está cauterizada com essas coisas, né? Diz que eles agem assim por ignorância, né? Porque eles ignoram, porque eles não conhecem a palavra de Deus, não sabem nada sobre o Espírito Santo, né? Então, por isso, eles endurecem o coração, né? E vai viver a vaidade, né? Então, ele fala assim que esses se encontram perdidos, entregues à dissolução, né? Para cometerem atos de impurezas, ou seja, eles fazem o que querem, né? Não dão satisfação para ninguém, né? Mas agora Paulo fala para nós, né? Para os crentes, né? Ele vem nos ensinar que Cristo não nos ensinou assim, né? Que esse evangelho é que vai estar dando para nós a condição de ter uma nova vida, né? Um novo viver, um novo caminhar, né? Em Cristo, né? É disso, né, que nós vamos estar falando hoje na lição, né? Paulo aqui no verso 25, ele dispõe, né, como o cristão deve comportar-se, né?
sendo genuíno, ou seja, puro e sincero, né, na sua conversão a Cristo. Não pode ser uma conversão de brincadeira, mas nós temos que levar com sinceridade, né? Então, aqui na introdução, ele vai estar falando para nós, né? A ênfase dele é que Paulo, ele ensina os novos cristãos, né? Como eles devem viver, né? Ou seja, eles têm que ter uma vida diferenciada, né? Eles têm que deixar a mentira, pautar na verdade, né? Deixar a ignorância, ou seja, buscar a estudar, a conhecer a palavra do Senhor, né? A andar verdadeiramente nos caminhos, né? Porque assim eles vão tendo, né, a vida mais próxima de Cristo, né? Uma vida cheia do Espírito Santo, né? E com isso o velho homem ele vai, né, mudando, ele vai transformando a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, né? E de demonstrar que realmente está sendo transformado. No tópico 1, fala sobre uma vida nova exige um novo proceder. Bom, Paulo aqui agora, ele vai falar, né, do Evangelho de Cristo, ele vai ensinar, né, que todos, né, que todos adquirissem essa graça, que todos que adquirissem essa graça, eles deveriam moldar agora os seus padrões, né, ao novo modo de viver, né, deixando as tradições pagãs, né, dos gentios. Esses gentios aqui está no sentido espiritual, né, que vai falar da pessoa que vivia de acordo, né, com os padrões impróprios, né, imorais, corruptos, né, e por isso eles não fazem parte da família de Deus na terra, né. Então, ele vai falar que a salvação, ela deve produzir nos salvos um efeito, né, um efeito bem presente em seus comportamentos, né, e na sua maneira de manifestar, né, uma vez que a graça lhes foram concebida por Jesus Cristo, né. Bom, então, Paulo, ele vai dizer pra gente também que o que devemos ter em mente é que a nova vida, ela vai exigir de nós mudanças, né? Mudanças radicais, às vezes, né? Então, nessa radicalidade, ele está falando, muitas das vezes, né? Ele fala desse padrão de vida oposto, né? Ao que a gente vivia. Então, tudo que a gente fazia, agora a gente já não vai fazer mais, né? Porque agora tudo se fez novo, somos uma nova criatura, um novo viver, um novo pensar, um novo agir, né? Então, nós temos que gerar em nós outros tipos de comportamentos, né? Uma vez que não podemos ser dominados pelos desejos infrutíferos, né, da velha natureza humana, né, a qual ela deverá ser esquecida, né, uma vez que agora tudo se fez novo para nós através de Jesus Cristo. O 1.1 vai dizer para nós: não andeis mais como andam também os outros, né? Então, agora nós vamos perceber que nós vamos, né, precisar fazer essa mudança. O verbo andar aqui, ele não significa caminhar no sentido de andar, movimentar com as pernas, mas na forma diferente de viver, né? Porque agora nós temos que proceder de maneira diferente. Paulo, ele vai estar exortando a igreja de Éfeso, né? Ensinando a eles que a partir do momento em que o evangelho de Cristo entrou nos nossos corações, né? No coração do homem, então a sua vida agora vai ser uma vida diferente, né? Os pensamentos seriam, né, não seriam mais como antes. Agora nós vamos, né, pensar numa vida com propósito, né? Porque antes a gente não tinha propósito, a vida era sem esperança, mas agora nós temos a esperança em Cristo, né?
a gente não tinha nenhuma perspectiva, tudo estava bom, tudo estava perfeito, mas agora nós temos uma perspectiva de vida, né? Então, ele vai dizer aqui, né, que nós devemos ser submissos, né, aos ensinamentos que agora nós vamos receber, né? Porque essa nova identidade, ela tem que ser bem parecida com Cristo, com aquilo que ele ensina, porque agora, né, nós somos seguidores de Cristo, né? Então, Paulo, ele descreve os pagãos, né, como pessoas naturais que não têm o conhecimento, né, das boas novas de Cristo, né? E como pessoas, né, como pessoas que vivem suas crenças, né, eles vivem adorando aos ídolos mortos, né, e que não tem nada de conhecimento de Deus. Então, é assim, né, que ele descreve os pagãos. E a missão de Paulo aqui é dizer para nós que nós não cansemos, né, sobre essas novas condutas, né, que agora nós não devemos cansar, né, de estar sendo obediente, né, e Paulo aqui, ele nos adverte porque ele cuida de nós como filhos na fé, né, que nós devemos ser, né, então sempre ele vai enfatizar para nós que a vida, a partir do novo nascimento, ela está alicerçada em Jesus Cristo. Efésios 4:20 vai dizer que, todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vós ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então, nós não podemos mais ser igual aos ímpios, né? Aos gentios. Por quê? Porque agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós devemos seguir, né, a Cristo e não deixar que os antigos padrões, né, de estilos de vida, de conduta, que eles venham, né, ficar na nossa vida, né? Porque agora nós somos moldados com a mente de Cristo. Então, não podemos andar igual éramos, né? Nós não podemos nos deixar contaminar. Nós temos que ser influenciadores. Nós não podemos ter agora pensamentos negativos, mas nós temos que ter pensamentos positivos, né? Nós temos que influenciar as pessoas sobre o evangelho, com a nossa maneira de ser, de pensar e de agir, né? Porque nós somos sal, né? E também nós temos que ser luz, né? Então, fica aqui, né, a advertência de Paulo para nós, para que nós não venhamos retornar, né, a praticar as antigas práticas, né, do velho homem. No 1.2, agora, ele vai falar para gente que nós precisamos despojar-nos do velho homem. Ou seja, despojar significa deixar de possuir, né? Deixar de lado, abandonar, não dar importância, né? Ou privar-se, né, de posses. Então, é isso que ele está falando para nós aqui. Nós precisamos, né, tirar, né, esse velho homem, né, do nosso caminhar, né? O apóstolo dos gentios aqui, no caso, né, Paulo, ele faz um apelo aos filhos na fé para trilharem, né, pelas profundidades do novo caminho da vida em Cristo, né? Então, como filhos adotivos, nós devemos ser moldados e ensinados, né, de acordo com os padrões da nova família, né? Uma criança, quando é adotada,
né? Ela vai agora para um lar e ela vai ter que seguir, né, as regras que são ditadas ali pelos pais, né? Então ela vai ter uma nova conduta, uma nova rotina, né? Então é isso que Paulo está falando aqui. Nós agora, como filhos, precisamos, né, ter mudanças, né? Nós não podemos mais ser como antes, né? Então, a preocupação de Paulo mesmo, estando na prisão, né, era que os fiéis, né, permanecessem firmes, né, e não voltassem às velhas práticas, né. Então, nós vamos ver aqui em Efésios 4,14, diz assim, ó, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrinas, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente, né? Então, ou seja, que quem nasce de novo possui o entendimento das coisas espirituais. Tais coisas que parecem loucuras para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, né? Então, um homem caído, ele não pode entender das coisas espirituais, somente aquele que foi regenerado, que foi despojado, ou seja, né, ele foi despido, né, de todo aquele velho homem, né, de todo costume, toda tradição. Então ele agora passou a viver, né, agora, né, de acordo, né, com a palavra de Deus. Então agora ele vai estar gozando de bênçãos, né, que nos é prometida por Deus, né? E dessa forma vai sendo transformado, né? Vai sendo transformado, né? De acordo com aquilo que vai se aprendendo no dia a dia, na casa do Senhor, ouvindo a palavra, né? Vendo o exemplo dos irmãos, né? Então, assim, sendo morada do Espírito Santo, ele vai nos conduzindo, nos direcionando, ele vai tirando de nós tudo aquilo, né? Ele vai tirando de nós, assim, tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Então, nós vamos nos tornando, sim, uma nova criatura, né? Um novo homem. A gente vai se despindo desse novo homem quando a gente percebe, a gente já é um outro tipo de pessoa, a gente já tem um outro tipo de conduta, né? Então, nós somos moldados, né? Então, Paulo, ele escreve nas cartas, né, pedindo, né, para que tenham, que os cristãos de Éfeso tenham esse cuidado, né? Então, o medo dele é que eles fossem levados pelas astutas, né, de Satanás, né, que tem por missão, né, fazer o homem lembrar dos costumes, das velhas crenças, né, superstições. Tudo isso ele faz com o propósito de quê? De nos desencaminhar dos caminhos do Senhor, né? Então, essa era a preocupação de Paulo, né? Então, lá em Colossenses 3, 8, 9, diz assim: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, né? E não mentir uns aos outros. Por quê? Né? Não mentir uns aos outros, porque nós somos membros do mesmo corpo, né? Nós não estamos aqui falando de costumes, não, nós estamos falando de vida, de modo de ser, de modo de agir, de modo de pensar, modo de falar, né? Então, essas mudanças, elas acontecem de dentro para fora, ou seja, nós vamos sendo transformados pelo Espírito Santo, né? Que nos dá essa oportunidade de nos transformar, né? Ou seja, passar do velho homem para o novo homem, né? Essa nova vida em
Cristo. 1.3. Agora nós fomos despojados, né? Foi tirado de nós aquela velha roupa, né? Agora ele vai o quê? Vai nos revestir, ou seja, ele vai nos vestir de novo, né? Então, o Senhor agora, ele vai nos colocar, né? Aqui, aquela roupagem que vai nos deixar de acordo, né? Com a imagem e semelhança de Cristo, né? Então, quando ele fala vai revestir, né, de novo, essa nova roupagem que ele está trazendo para nós é o amor, é o perdão, é a fé, a misericórdia, a justiça, né, a santidade, né? Então, esse homem agora, ele vai enxergar de modo espiritual, né? Através da pessoa do Espírito Santo que vai estar ali conduzindo, né? Então, meus amados, Deus, né, ele tá vivo em nós, né? Então, nós vamos estar sendo ali, né? Nós vamos estar sendo instrumentos na mão do Senhor. Nós vamos agora trabalhar para Ele, né? Conviver com Ele, estar com Ele, o Espírito Santo fazendo morada dentro da gente. Então, por isso que nós temos que ter esse cuidado, né? De não voltar às antigas práticas, né? Então, Paulo ele descreve o pecador como aquele que vive sem senso moral e sem senso espiritual. Então, o cristão, ele tem que ter senso moral e tem que ter senso espiritual. Então, é tudo o contrário, né? Então, as advertências aqui para nós, quando fala que ele está nos revestindo, é que agora, né, o Espírito Santo ajuda-nos a tirar toda aquela roupa suja, Então, a partir do momento, né, que nós aceitamos, batizamos, né, então fala que ele nos regenerou, então nós vamos estar tornando essa nova criatura, então agora nós vamos aprender coisas novas, né? Então nós estamos cheios de vida nova. Todos os dias nós aprendemos algo novo, nós vivemos algo novo, né? Com a presença do Senhor em nossa vida, né? Então, por isso que nós agora não podemos estar em concordância, né? Com essa velha roupagem, né? Suja, né? Cheia de pecado, mentira, ira, idolatria, inveja, ciúme, né? E muitas outras coisas, né? Que nós deixamos para trás. Graças a Deus, né? Que nós tivemos essa oportunidade, fomos alcançados pela graça do Senhor, né? Com a sua misericórdia. Bom, então, quando Jesus veste esta pessoa com uma nova roupa, essa roupa agora vai ser espiritual, né? Então, vai ser purificada com o sangue de Jesus, né? E nós vamos, né, alcançar, né, esse precioso conhecimento de Jesus, né, através da misericórdia de Deus, né? Que está nos revestindo a cada dia. Então, é muito importante, meus amados, que nós temos esse relacionamento íntimo com Deus, né? Que nós sejamos próximos do Senhor, porque assim nós vamos sentir seguros, né? Na mão dEle, né? E nós vamos saber que é muito precioso, né? A salvação para a nossa vida, né? O comentarista da revista, ele afirma para nós, né, que fomos agora regenerados pelo Espírito Santo, ou seja, por isso nós temos que despojar, né, daquilo que não combina comigo, porque agora eu sou uma nova criatura, né? Eu sou santo, porque o Espírito habita em mim. Então, tem coisas que os santos não podem, né, praticar, né? Em Tito 3:5 vai dizer para nós, olha, e não por causa das obras de justiça que tiveste praticado,
mas unicamente em virtude da sua misericórdia ele nos salvou, mediante o batismo da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Que maravilha, né, meus amados? Nós vamos ver aqui então que a pessoa precisa dar lugar ao Espírito Santo e não resistir à sua ação, né, que visa a glória de Deus, né? Então, porque fala que ele nos levou à regeneração e por isso nós fomos renovados pelo Espírito Santo, né? Através do batismo, né? E purificados pelo Espírito Santo, né? Então, esse Espírito Santo é ele que nos dá a possibilidade de errar menos. Por isso, ele é uma pessoa fundamental, né, na nossa salvação, né? Então, a Bíblia, ela vem ensinando para nós que o novo homem, ele possui uma natureza criada por Deus. Então, nós somos moldados por Deus, não é pelo que eu quero, né? Porque o que eu quero ficou para trás, né? Eu não posso andar de acordo com a minha vontade. Eu tenho que andar agora em justiça e em santidade, porque esse padrão cristão é que vai estar combinando comigo agora, né? Porque eu não posso, né, estar fazendo o contrário do que me é ensinado pela palavra de Deus, né? Efésios 4:24 vai dizer que e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade. Então, o cristão, ele não pode continuar bebendo da mesma fonte do incrédulo, né? Pois a Bíblia ensina que não é possível servir a dois senhores, né? Então, Mateus 6:24 se refere à escolha mais importante da vida do cristão, né? Então, diariamente, nós devemos decidir que Jesus seja o nosso Senhor, né? Vamos ver o que está falando em Mateus 6:24? Olha, ninguém poderá servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro, né? Então, Cristo aqui, ele está afirmando para nós que é impossível, né, a qualquer homem obedecer a Deus, né, e ao mesmo tempo obedecer às suas próprias vontades, né, as vontades da carne. Ou você vai viver de acordo com o Espírito, né, que é santo, né, que vai te dar como prêmio um galardão, né, ou você vai viver segundo a sua carne, que é o que te vai levar para a perdição, né, e condenação. Então, diariamente, nós temos que estar refletindo sobre esta palavra. Porque o coração de Deus, ele almeja que nós venhamos ter com ele, né? E que ele, né? E que nós demos lugar a ele dentro do nosso coração. Deixar que ele nos conduza e assim nós teremos a vida eterna. Porque nós só temos no coração aquilo que nós almejamos, né? A palavra de Deus fala que o homem fala, né, aquilo que está no seu coração. Então, se o meu coração está cheio de amor, bondade, misericórdia, mansidão, eu só vou estar falando dessas coisas, né? Mas se eu estou fora dos padrões de Deus, o meu coração vai estar cheio de quê? De vaidade, de engano, de mentiras, de falsidade, tudo aquilo que vai me levar à condenação. Então, nós temos que ser inteligentes, né, amados? Nós temos que procurar, né, viver de acordo com a palavra de Deus que nos instrui e que nos leva, né, ao caminho da salvação. Nós vamos agora para
antes de ir para o 2, eu quero dizer aqui que essa justiça e santidade, ela diz respeito ao nosso caráter, né? Nós vamos estar praticando isso no nosso modo de ser, no nosso modo de agir e no nosso modo de pensar, né? Então, nós vamos refletir, né, nas nossas ações, nas nossas atitudes, né, de acordo com o que o Espírito Santo ditar para nós. Então, temos que pedir aconselhamento. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, então ele habita em nós, nós podemos nos comunicar com ele, né? Então, dessa forma, nós vamos estar, né, praticando, né, aí a vontade do Senhor e crescendo cada dia mais nesta nova criatura, né, fazendo a vontade do nosso Pai. Amém? Então, nós vamos para o ponto 2, que está falando do novo homem, nova forma de vida. Então, novamente, nós vamos estar pautando aqui neste novo homem, agora em uma nova forma de vida, né? Então, ao observar a palavra de Deus, nós vamos encontrar vários personagens, né? Os quais, depois de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, tiveram suas vidas transformadas. Foi assim comigo, foi assim com você, amados irmãos, né? Que maravilha quando nós aceitamos Jesus, né? Que ele vai lá e nos tira daquele lamaçal de pecado e nós chegamos diante dele e o Espírito Santo vai trabalhando em nós e vai nos moldando e vai tirando aquelas manias, né? Aquelas coisas feias que a gente fazia, a gente já fica em vigilância, não faz mais. É tão maravilhoso quando a gente percebe essa transformação, que as pessoas olham pra gente e falam assim, ai, você é crente. Isso é muito lindo, né? Porque nós estamos andando de acordo com a vontade do nosso Pai, né? Nós não podemos ser crente de mentira, né? Nós temos que ter Jesus em nós, em verdade, em espírito, né? Porque Jesus Cristo é a nossa verdade. Tudo que vem de Jesus é honesto, é justo, é maravilhoso, né? Então, o apóstolo Paulo, ele foi uma dessas pessoas que, né, de perseguidor do povo de Deus, ele tinha prazer em matar o povo de Deus, e ele fazia essas coisas enganado, né? Porque ele vivia na escuridão. Então, ele achava que ele fazendo aquilo, ele estava agradando a Deus, porque ele não era conhecedor, né, dessa verdadeira palavra, né, de Deus. Então, após ele ter ali um encontro com Deus, ele foi transformado, né? Ele se diz, né, que ele é preso em Cristo, coisa mais linda, né? Então, nós vamos ver aqui que, então, de destruidor, agora ele passou a ser o quê? Ele passou a ser pregador do evangelho, né? Então, Deus agrada disso, né, meus amados? Quando nós estamos fazendo coisa errada, né? E através do Espírito Santo de Deus, a gente tem esse encontro verdadeiro com Deus e nós mudamos as nossas atitudes, né? A nossa forma de ser, de pensar e de agir. E isso agrada ao Senhor e Ele nos devolve isso em forma de bênçãos. Não, Ele é misericordioso, sabe tudo que a gente precisa, né? Então, tem um outro exemplo aqui também, aquele homem lá de Gadara, lembra aquele homem que era possuído por, né, alguns demônios, que vivia ali, saltando ali pelos cemitérios, né? Não tinha quem conseguia, né, amarrar aquele homem, né? Então, um dia Jesus vindo de Jericó, né? Jesus ele teve um encontro verdadeiro, real com Deus ali, né? Com Jesus, que fala-se que mais tarde, né? Quando os espíritos malignos, né, avistaram Jesus, eles já tremeram, né? E saíram em disparada e foi embora. E fala, né, mais à frente na história, que aquele homem, né, foi encontrado. Agora, ele que andava com roupa suja, mal cheiroso, né, todo desconcertado, que ele estava limpinho, pregando a palavra de Deus, né,
É assim que Deus faz com a gente, quando Ele tira a gente lá, né, daquele buraco onde a gente tá caído, né? Então Ele pega na nossa mão, Ele nos levanta, Ele nos limpa, Ele nos purifica, né? Ele nos traz a vida novamente, ou seja, Ele nos dá uma nova vida, uma nova oportunidade. E nós, né, que somos seus filhos, temos então que somente agradecer. Então, assim como foi com o apóstolo Paulo e com o homem de Gadara, então, assim, foi com a vida de quase todos os cristãos, né, que a gente conhece na história, né, da igreja, nas histórias da Bíblia. Então, a nossa vida ela é transformada mesmo a partir desse momento que eu aceito Jesus, né? Que eu mudo a minha forma de viver, né? Procurando viver uma vida agora, né, de acordo com Cristo, né? Porque é através de Cristo que nós vamos ter esta nova vida, né, amados? Então, nós precisamos levar esse evangelho a todos, né? Nós temos que evangelizar, não é só pregar, evangelizar é saber que você é luz e as pessoas estão de olho em você, porque você representa uma igreja, então a sua forma de ser, sua forma de agir, sua forma de pensar, né, as pessoas vão estar se espelhando em você. Já ouviu aquele ditado, né, que a pessoa fala assim, que para ser crente igual fulano, né, eu prefiro continuar aqui do jeito que eu estou. Então isso é muito triste, né? Então isso mostra que a pessoa, ela apenas, né, batizou ali, mas não teve um encontro real com Deus, né? Então ela precisa se converter, né, em ter esse encontro real com Jesus, para que ela possa, né, vir, né, a ser transformadas pelo poder do Espírito Santo, né? Quando as pessoas olhar para nós, saber que nós somos referência, somos homens e mulheres de Deus, né? Que temos, né? Que temos ali a imagem e a semelhança do próprio Deus, agindo, né, de acordo com o que nos é ensinado pelo Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, é isso, né, que nós devemos, né, ter nessa nova forma de vida, né, que ela possa ser, né, presente, visível, né? No 2.1 fala que nós devemos abandonar essa vida mentirosa, né? Ou seja, nós temos que pautar na verdade que é Cristo, né? Paulo vai utilizar de uma palavra chamada pseudo. Pseudo quer dizer descomprometido, falsidade, né? Desonestidade. E também ele vai falar que ela é uma palavra grega que representa a mentira. Então, nós já vimos aí, né, que desonestidade e falsidade, né, é mentira, né? Mentira essa que ela pode ser proferida, né, ou falada, ou ela pode ser vivida, né? Porque tem gente que tem vidas de mentira, né? Vive de mentiras, né? Uma mentira sempre provoca outra mentira para sustentar aquela primeira mentira. E por aí a pessoa vai vivendo, né? E sempre que nós estamos dizendo mentira, nós estamos dando brecha para que Satanás possa trabalhar na nossa vida, né? Então, por isso, né, nós devemos, né, viver uma vida baseada na verdade, né? Então, a palavra do crente, ela deve ser praticada. Uma palavra que tem crédito, né? Nós não podemos deixar com que as pessoas falem mal de nós, porque nós somos crentes sem palavras, né? A palavra de Deus diz que seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna, né? Tá em Mateus 5,37. Então, é muito bacana, né, quando a gente
escuta alguém falar assim, ai, fulano falou isso, e o outro responde, ah, né? Se o fulano falou, então eu acredito, porque aquilo ali é crente, é homem de Deus, não pratica mentira. Mas, em contrapartida também, né, nós ouvimos aqueles que você dizer, Beltrano disse isso, a pessoa já retruca logo, que o Beltrano, se foi o Beltrano que falou, então é mentira, porque aquele ali só faz de conta, né, que é um homem de Deus, mas não tem palavra, né? Então, é difícil quando isso acontece, né? A gente fica até sem saber, né? Se a gente não tem fala, né? Para essas coisas, né? Resposta, né? Então, essas pessoas que fazem isso, elas precisam se converter novamente, né? Porque elas se esqueceram do que foi ensinado pela palavra de Jesus e voltaram a se vestir do velho homem. Então, essa é a preocupação de Paulo, né, com os Efésios, para que eles não pratiquem tais coisas novamente, né? Mas que eles possam crescer dia após dia, pautados na palavra de Deus, né? Então, se nós estamos em Cristo, né, nós devemos abandonar essas obras da carne. Nós não podemos dar lugar, nós estamos pautados em espírito, né? Então, meus amados, o evangelho que provoca essa mudança em nós, né? Não é porque nós quer, é o evangelho e o Espírito Santo que está em nós, né? Então, o cristão, ele deve ser verdadeiro, a fim de manifestar a luz do evangelho de Cristo, que é a verdade, né? Então, nossas aptidões, elas devem ser puras, fundamentadas na verdade, lembrando sempre que o mundo, ele aguarda a igreja, sim. Então, nós temos que ter uma performance cristã verdadeira para aqueles que olhar para nós, né? Ver Cristo em nós, é isso, né? Que nós temos que estar pautado, nós temos que ter essa mente de Cristo. Por isso nós não podemos mentir, porque nós somos templos do Espírito Santo, né? Então, vamos agora para o 2.2. Podemos nos irar, mas não devemos pecar. À medida que nós nos aproximamos do Senhor, a nossa natureza pecaminosa, ela vai enfraquecendo. Mas isso não implica que a velha natureza sempre vai estar manifesta, não. É necessário, né, subjugá-la. De quando em vez, né, a gente brota, assim, esses pensamentos maléficos na nossa mente, né, mas nós temos que orar e expulsar e tirar isso de nós, porque nós não podemos ficar irados, não podemos ficar com contenda, né? Nós temos que saber controlar tudo isso. Isso são impulsos negativos que nós, né, que temos a mente positiva, temos a mente de Cristo, temos que saber contornar aí, né? Em Provérbios 15:1 tá dizendo, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, nós já aprendemos em lições passadas que nós não, ao dirigir a palavra, nós temos que falar com brandura, com amor, com mansidão, né? Dizer o que precisa falar, mas, né, de acordo com uma palavra que não vai denegrir ninguém, que não vai levantar ira, nem fúria, né, em ninguém. Nós temos que pautar nessa palavra, né, branda. E nós também, quando nós indignarmos com alguma coisa, né, quando nós indignarmos com alguma coisa, também que nós saibamos, né, controlar, né,
O que é que nós vamos falar para as pessoas? Nós não devemos deixar a ira nos dominar, né? Os nossos corações, né? Para levar a nós a pecar, né? Porque essas reações, elas têm que ser moldadas, né? De acordo com o que nós estamos aprendendo, né? É o domínio próprio, né? Que nós falamos. Então, nós temos que procurar ter esse domínio próprio, porque na medida que nós controlamos, nós vamos estar buscando sabedoria divina para pronunciar, né? De acordo, né? Com a forma que nós deveremos agir, né? Então, é um prazer, né, pra gente conviver com pessoas bem-humoradas, pessoas que estão sempre compreendendo, né, os problemas dos outros, pessoas que têm sempre palavra de conforto. Então, é maravilhoso isso, né? Então, em Gálatas 5,16 vai dizer para nós, digo-vos, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, ou seja, nós temos que andar pautados em espírito para que nós podemos ter este autocontrole e para controlar também os nossos impulsos, os nossos desejos, nossas ansiedades, né? Então, é o Espírito Santo que vai estar dando para nós esse controle. 2.3, não devemos dar lugar ao diabo. O diabo, ele é perseverante, ele não tem pressa, é perseverante, não tem pressa, ele é calculista e estrategista, né? E o intuito dele é desviar os crentes, disso vocês podem ter certeza. Então, dar liberdade às obras da carne, né? Ela tem matado a fé de muitos cristãos, né? E nós vamos ver que isso vai estar trazendo o quê? Vai estar trazendo transtorno, né, para a própria igreja, né? Então, nós vamos ver que não dar lugar ao diabo é não dar brecha a ele em nosso caminhar, em nosso agir e em nosso pensar. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo é a prudência. Então, nós não podemos ser imprudentes, temos que ser, né, prudentes, temos que pensar, né? Às vezes, nós até indignamos, né, com alguns tipos de preconceitos, com alguns tipos de erros, né, que as pessoas cometem. A gente fica indignado com alguma forma de desumanização das pessoas, mas o que nós não podemos, aqui que ele está falando para nós não podemos deixar esses sentimentos pairar o nosso coração e colocar nele murmuração, né? A gente gosta, né, principalmente da igreja, a gente fala muito mal, porque eu tô fazendo, fulano não tá fazendo, o pastor não tá fazendo, né? E isso vai provocando em nós um sentimento que pode levar à nossa destruição e até à nossa morte espiritual. Então, nós não podemos deixar nos levar pela raiva, o rancor, o ódio, né? A falta de perdão. Então, tudo isso são brechas, né? Para que o inimigo possa agir em nossa vida. Amém? 3, os cuidados com a nova vida. Então, Paulo começa analisando cuidadosamente, né? Ele vai advertir os crentes, ou seja, as circunstâncias, problemas e as necessidades que resultam, né, nessa orientação aos crentes de Efésios, né? Então, ele vai falar que com Jesus tudo é novo, novo caminhar, novas atitudes, novas conquistas, né? Nova espiritualidade, né? Então, esse é o estilo que nós vamos receber de Deus, que deve ser moldado de acordo com o caráter de
Cristo. E lembrando lá em João 3,3 que ninguém entra no reino do céu se não nascer de novo. Então é preciso nascer de novo, né? Então, o primeiro cuidado, ele fala que nós não podemos entristecer o Espírito Santo, né? Porque fala assim, ó, quando uma pessoa entrega sua vida a Jesus, automaticamente seu coração passa a ser morada do Espírito Santo, né? Então, nós somos morados do Espírito Santo. É Ele quem dá essa vida nova para o homem, né? Esse homem que se encontrava morto e que foi vivificado pelo Espírito, né? Então, ele fala que o homem, ele foi gerado lá no Éden, foi degenerado pelo pecado, né? Mas ele foi regenerado pelo novo nascimento. Então, é preciso nascer de novo. Todavia, quando nós nascemos de novo, nós passamos a ser morados do Espírito Santo e agora nós temos que agir de acordo com os ditames do Espírito Santo. Eu já falei anteriormente, porque senão nós vamos estar contrariando, né, o Espírito Santo, porque ele ouve, né, ele fala, ele sente, ele entristece e vê, né? Então, o Espírito Santo, ele é a nossa companhia, por isso que nós falamos que nós podemos, né, acreditar, né, que ele está vivo em nós e que nós estamos sendo manifestados por ele, porque ele é santo. Então, nós temos que andar de modo a agradá-lo, pois ele tira nossas vestes sujas de engano, de mentira, de falsidade, né? Toda essa roupagem suja e nos coloca vestes novas de amor, de fé, né? De tudo que é bom e justo. E assim nós vamos agradá-los, né? Então nós não podemos voltar a essas tradições, esses vícios, essas idolatrias ou essas superstições, porque agora nós somos um novo homem, né? E Cristo habita em nós, né? Em Romanos 7 vai estar falando, não sabeis vós que vós tem domínio sobre a lei, né? Para todo homem, em todo o tempo que viver. Então, em todo Romanos 7, vem descrevendo para nós, né? O que é que nós devemos fazer, os aconselhamentos, né? Para os velhos, para as mulheres, né? E aí, né? Se você quiser conhecer, você dá uma lidinha lá né? E você vai ficar sabendo desses aconselhamentos aí, né? Também, em Lucas 14, 27, está falando para nós, e qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, isso significa que eu aceitei Jesus agora, eu tenho que abandonar a minha família que não é crente. Não é disso que ele está falando. Ele está falando que nós agora, nós não podemos deixar levado pelo que eles fazem, né? Mas nós temos que influenciá-los, né, a fazer a vontade de Deus também. Então, é para isso que nós temos, né, nós temos que ser nessa nova criatura, né, em Cristo Jesus. Nós somos novo homem, nascido e gerado, né, na cruz de Cristo. Amém? 3.3, benignos para uns para com os outros. Então, esse é o terceiro cuidado, né, que Paulo vem estar fazendo referência, né? Sabemos que somos membros uns dos outros, estamos interligados uns aos outros, né? Formando assim o corpo de Cristo, que é a cabeça, né? Ninguém vai maltratar um membro do seu corpo, porque sabe que vai doer, vai causar, né, problemas para todo o corpo. Então, por isso, nós, né, temos que ter esse cuidado, né, temos que ser benignos, compassivos, perdoadores, amorosos, uns para com os outros, né?
Jesus Cristo, ele vai falar para nós que devemos andar em conformidade com a natureza dele, né? Que demonstrou primeiro o seu grande amor por nós, né? E nos ordenou que devêssemos amar uns aos outros. Então, isso é ordem. Então, nós vamos ver que a benignidade, misericórdia e perdão são padrões indispensáveis ao cultivo da nova vida em Cristo, né? Então, a conclusão, né? A nossa vida com Cristo deve ser exemplo de fé, amor, caráter cristão diante dos homens. Somos luz que ilumina o mundo. E temos, né, o Espírito Santo dentro de nós. Somos um novo homem e nossa conduta precisa refletir a glória de Jesus Cristo. Amém. Fique na paz, fique com Deus.